Olá pessoal, bem-vindos ao canal em que nós falamos sobre história, educação e história da educação. Eu sou o professor David Trevisan, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, e nós estamos analisando os planos de governo dos presidenciáveis no que tange à educação. Obviamente parte deles, já que alguns planos eles são grandes, trazem bastante coisa a respeito do tema, como é o caso do Augusto Cury, que é o mais completo, é o que tem mais páginas. Já fizemos a análise dele, inclusive de parte, e também do Flávio Bolsonaro. E hoje nós vamos analisar ao que tange educação no plano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta daqui é a capa do plano de governo, onde está o Lula dando a mão a uma criança, com as cores do Brasil e também as cores do partido, onde você tem escrito vice Alckmin, mas não aparece a imagem dele. Muito bem. E vamos ver, né, o que aparece neste plano de governo sobre educação. Vamos dar aqui então um Ctrl F, já está ali a palavra educação, e ela aparece 42 vezes. Vou ampliar aqui também. Primeira vez está aqui no índice. Garantir o direito à educação para transformar vidas e o país. Então, esta é a primeira vez que aparece educação, onde parece ser a seção que está disposta sobre o tema. Vamos ver então. Aqui nós ainda estamos na introdução. Vamos ver se a gente encontra a parte específica da educação. Combater as desigualdades pela educação, política nacional de equidade, educação aparece várias vezes durante outros temas. Aquilo que eu acho interessante, já que nós não podemos colocar a educação como algo isolado. Isso aqui, nós estamos na página 30, onde tem a seção Garantir o direito à educação para transformar vidas e o país. E conforme eu já falei, não queremos que seja uma análise com muitas firulas, com muita coisa que a gente possa estar no campo das ideias. Vamos tentar trazer para aquilo que é prático. Então, a ideia aqui é a gente analisar trazendo para a parte prática. Vamos voltar para o plano, onde nós temos aqui. Garantir o direito à educação para transformar as vidas e o país. A educação constitui o principal instrumento de transformação social, mobilidade social, intergeracional e de construção de um projeto nacional de desenvolvimento democrático, soberano, sustentável e inclusivo. Ok, concordo sobre um instrumento que ele é importantíssimo, é o principal instrumento para tudo isso. Eu só acho que por causa de como que eu posso dizer, um ganho político, essa palavra vai aparecer muitas vezes e algumas vezes sem contexto, descontextualizada, que já é o primeiro caso, né? Que desenvolvimento democrático, beleza, soberano, tudo bem, desde que nós temos uma possibilidade de construir riquezas baseadas naquilo que a educação proporciona. Se não, não vamos ter soberania coisa nenhuma, né? O próprio ministro do governo Lula falou que se os Estados Unidos virem, tem que abrir o portão, porque se eles arrombarem o portão, ainda por cima a gente vai ter que pagar. Então, soberania pela educação, né? Volto a falar o que eu já falei nos vídeos anteriores do Augusto Cury e do Flávio Bolsonaro. O problema da educação é segurança pública. O Brasil não tem segurança pública.
E para isso eu preciso de um investimento em segurança pública em primeiro momento. Então já começa com esse politiquês de plano de governo que não tem nada de prático. Isso é triste. Mas vamos lá. É por meio dela que um país amplia sua capacidade de produzir e compartilhar conhecimento, reduzir desigualdades, fortalecer a democracia e afirmar sua soberania. De novo soberania. Já virou um plano político, não é um plano de governo, né? Lamentável. O governo Lula III estabeleceu a educação básica como prioridade, atuando em regime de colaboração federativa para acelerar a superação dos gargalos e insuficiências ainda existentes neste nível de escolaridade. Mesmo priorizando a educação básica, voltamos a investir na expansão do ensino técnico e tecnológico e retomamos o fomento ao ensino superior, em especial à rede federal. No novo mandato, a conciliação destes objetivos continuará orientando a ação federal, que será também pautada pelo compromisso em cumprir as metas do Plano Nacional de Educação 2026-2036. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada instituiu uma estratégia nacional de cooperação federativa cujos resultados 66% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2025 superaram a meta prevista de 64%. Seguiremos com ações políticas já pactuadas com os estados e municípios brasileiros para chegarmos à meta de 80% das nossas crianças alfabetizadas na idade certa. Muito bem. Sobre a alfabetização na idade certa, isso demanda que as escolas de anos iniciais, que na sua maioria são escolas municipais, possam ter um apoio, né, e um apoio bastante expressivo, né, da verba do governo federal, já que aqui no Brasil, né, quem tem esse poderio de distribuição é a União. Os municípios basicamente passam um chapéu arrecadando. Agora, o que que tem que, né, novamente, né, retornar? Nós temos que retornar com um modelo que seja apropriado de alfabetização. É, em alguns lugares, parece que as crianças vão ter alguns insights. Não vai ocorrer isso. E outra coisa, gente, para além da alfabetização, nós temos depois o letramento. Essas crianças estão sendo letradas. Alfabetizar, ok, até que é complicado, mas não é o pior. O pior é você conseguir letrar, ou seja, fazer com que elas peguem um texto e interprete corretamente esse texto. E isso demanda trabalho, demanda tempo, demanda recursos. Com o atropelo que são as habilidades necessárias, do planejamento, de uma cobrança excessiva para que o professor faça, fica muito difícil de ter uma coisa que seja mais tranquila, pé no chão e possível de acontecer. O professor ele trabalha mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, ou às vezes está dentro da sala de aula trabalhando com as coisas de fora da sala de aula. Por quê? Porque as demandas são enormes. E as escolas, né, principalmente quem passa para a coordenação pedagógica, parece que esquece ou nunca esteve dentro de uma sala de aula. E muitos nunca estiveram mesmo, viu? Conheço aí diretor de escola aí que nunca esteve na sala de aula e só quer cobrar. É óbvio que vai ficar defasado a aprendizagem dessa criança. Isso é uma coisa óbvia. O professor não consegue trabalhar. Quando trabalha demais e fora da sala de aula. Então, é necessário de toda uma rede, tá? A rede da equipe de gestão da escola, coordenação dos próprios professores e principalmente da família. E colocar essa possibilidade de aprendizagem como objetivo.
porque parece que hoje em dia é só fazer, 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 vamos mostrar, né? Nós estamos na era do mostrar. Então está sendo muita coisa mostrada e pouca coisa realmente efetiva. É muita fotinho e pouco efetividade. Bom, vamos continuar lá no plano. Ao mesmo tempo, continuaremos fortalecendo as políticas de enfrentamento do analfabetismo na população adulta e vamos instituir uma estratégia nacional permanente de recomposição e aceleração das aprendizagens, com atenção especial aos anos finais, do ensino fundamental ao ensino médio. Aqui tem uma coisa engraçada. Eu fiz estágio de anos iniciais numa escola aqui de Curitiba, em que era EJA, né, já que nosso curso era na parte noturna e a gente tinha que ir fazer o estágio. E eu falava depois para a professora, parece muito mais uma pastoral do idoso do que uma EJA. Onde a professora levava jornal para poder fazer vasos com enrolando jornal e cola. O caderno, normalmente um caderno ele tem essa espessura, de acordo ali com o espiral, e ele ficava dessa grossura assim, ó. Por quê? Porque tava um monte de coisa colada ali no meio. Um monte de coisa colada. Atividades que não fazia sentido. Então tinha adultos que estavam lá e que já fazia, sei lá, uns 5, 6 anos, que ia lá para participar, ia lá para comer, né? Tinha uma senhora que ia lá com um carrinho assim, acho que ela morava na rua ou tinha alguma questão relacionada a isso, que ia lá, pegava comida, o que sobrava ela pedia para levar, né, depois para comer, né? E só ia para participar. Quer fazer educação, né, de jovens e adultos? Né? Educação de jovens e adultos, primeiro que a gente tem que erradicar isso. Todo mundo tem que ter a escolarização quando criança e quando adolescente. Mas se for necessário, aí sim tem que ser uma estrutura muito adequada. Não só ficar abrindo escola, né? Então, tal bairro tem lá, tal escola, tal bairro, tal bairro, tal bairro. Aí tem 500 escolas que ofertam a EJA e dessas 500, só 10 são especializadas. Aí cada sala tem 2, 3 alunos com um professor não especializado, um professor que sempre deu aula para criança e tá mais uma vibe de coordenador de pastoral dos idosos do que propriamente educação de jovens e adultos. É preciso rever isso, né? É preciso rever isso. Erradicar o analfabetismo e a falta de educação no período correto, e se ainda houver algumas pessoas necessitando da EJA em escolas especializadas. Isso parece óbvio, assim, mas o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Vamos continuar aqui. A creche cumpre papel decisivo no desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança, período em que se constroem as bases do aprendizado ao longo da vida, e representa também um ganho concreto para as famílias, sobretudo para a inserção das mães no mercado de trabalho, que passam a contar com a tranquilidade de saber que seus filhos estão num ambiente seguro e estimulante enquanto trabalham. O novo PAC apoiou a construção de 3.562 creches e escolas de educação infantil em 2.360 municípios. Na segunda edição do novo PAC, ampliaremos ainda mais o fomento a estados e municípios para juntos alcançarmos as metas do PNE. O fomento à expansão da educação em tempo integral terá absoluta prioridade no novo mandato, entre 2023 e 2025. 1,8 milhão de novas matrículas foram registradas. A partir de 2026, com a inclusão do Fundeb, do financiamento à educação em tempo integral,
A expectativa é que a ampliação dessa modalidade se acelere, garantindo melhores condições de aprendizado para os estudantes. Com recursos do novo PAC, apoiamos, no atual mandato, estados e municípios na melhoria e expansão de sua infraestrutura de educação básica. Repassamos recursos para a construção de 686 escolas de educação em tempo integral na segunda edição do novo PAC. Manteremos o apoio a estados e municípios. Vale lembrar que o governo Lula também retomou obras que estavam paralisadas em governos anteriores. Governos aqui ou governos anteriores? Já faz 50 anos que o PT está aí. Isso também, gente, é politicagem pura. No caso da educação, são 5.967 creches, escolas, quadras esportivas e outros equipamentos que tiveram seus contratos repactuados e voltaram a receber recursos para conclusão. Também com recurso do novo PAC, estamos levando internet de qualidade às escolas brasileiras, já tendo alcançado 75% delas com conectividade nos parâmetros adequados. Vamos universalizar esse serviço no próximo mandato, garantindo acesso a essa dimensão cada vez mais central para a qualidade da educação. Aprovamos a nova lei do ensino médio, buscando reequilibrar a formação geral, básica e a formação profissional. E criamos o PED Meia para enfrentar o desafio da evasão do ensino médio. O programa já beneficiou 7,3 milhões de jovens e mostrou ter impacto sobre os indicadores de permanência e de participação no Enem. Vamos dar continuidade e fortalecer o PED Meia. Nenhum jovem em situação de pobreza ou vulnerabilidade social no Brasil deve deixar a escola por falta de renda. Tá, beleza. Tem bastante número, né, daquilo que foi feito, não foi feito, não vou verificar agora, mas vamos colocar que esses índices estão, né, corretos, né? Mas sempre dá a impressão de que o PT chegou ontem, né? E o Lula, principalmente, já que o Lula é o PT, né? O PT não tem outras pessoas no seu Lula. Não, né? Eles estão aí desde 2002, né? Então, a minha vida quase que inteira foi de governo PT. Lançamos o MEC Livros e o MEC Idiomas, iniciativas que, ao permitir o acesso via celular, democratizam o acesso à leitura e aprendizado de inglês e espanhol via celular. Sei não. No próximo mandato, seguiremos ampliando o acervo do MEC Livros, incluindo novas línguas do MEC Idiomas. A efetividade deve ser bem baixa, mas tudo bem, pelo menos é um recurso. Quem quer, tá lá. Continuaremos exercendo liderança estratégica, apoiando tecnicamente os estados, o Distrito Federal e os municípios para fortalecer a cooperação entre os entes e contribuir com a formação de gestores e equipes técnicas. Avançaremos com o compartilhamento de dados para eficiente execução das políticas educacionais. Não existe educação de qualidade sem professores qualificados, valorizados e com condições adequadas de trabalho. O piso nacional do magistério será mantido e daremos continuidade às medidas de apoio à formação docente, de elevação da atratividade das licenciaturas por meio do PED Meia Licenciatura e de fixação de docentes em regiões do país e áreas do conhecimento, por meio do Bolsa Mais Professores. Aqui está uma parte da valorização e formação docente. O que normalmente nós vemos é lenga-lenga, tá? Toda a formação que nós temos em escola, o que se consegue absorver, né, de positivo e de realista, né, deve dar 10%, tá? O resto é fantasia. Porque o que tem uma coisa que formador gosta de fantasiar. Os caras ficam ligados ali aos livros, aos números, à teoria, e não conseguem enxergar a realidade da sala de aula, que é de 35 alunos, e esses alunos com um total desinteresse.
E por que é desinteressante a educação? Porque ninguém nunca aqui no Brasil mostrou que a educação ela é transformadora. Nunca ninguém conseguiu mostrar isso. Mostra que é transformador você virar jogador de futebol, você virar youtuber, virar influencer, fazer dancinha, você, né? Isso sim, isso mostra, né? Tá lá, né? Fazem propaganda, tem um marketing. A educação precisa de um marketing efetivo. E isso tem que ser feito por um governo e um governo federal. Tem que mostrar como que uma nação se desenvolve por meio da educação. A gente tem que parar de tampar o sol com a peneira e achando que nós estamos arrasando, sendo que nós não estamos arrasando. O Brasil, ele é mal formado. Essa é a realidade, gente. Não tem que ficar, né, olhando lá para os livros, aí vamos fazer uma formação, aí vai lá com formação, né, com grandes nomes. Meu Deus, hoje a formação é com fulano, esse fulano tá 50 anos pesquisando sobre tal tema. Mas o cara, ele nunca foi lá numa escola, né, e ver a aplicabilidade da coisa. Tem escola aqui, né, ligada a um sistema famoso, que falou, não, agora a gente vai revolucionar a educação, agora a gente vai pegar e colocar os alunos trabalhar, não vai ter mais série, vai ser multisseriado, e aí faz por projeto e os caramba. Sabe o que aconteceu no ano passado? Voltaram para o sistema seriado. Porque quando você implanta esse monte de baboseira que normalmente o pessoal começa a, a fantasiar, aí vê que na prática não tem efetividade. O que estava acontecendo com essas escolas? Os alunos iam lá fazer o vestibular na UFPR, não passavam, não passavam. E aí? O que esse cara vai fazer depois? Vai ter que aceitar ficar pagando mensalidades exorbitantes, né, em outras universidades, né, e alguns até iam para essa escola porque a mensalidade é mais barata, então não são pessoas que são ricas, né, para ficar pagando 2.000, 3.000 reais de mensalidade. Tem que parar de sonhar, gente. Quer fazer formação docente? Faça formação docente, não tem problema nenhum. Mas faça com que esses caras possam aprimorar o conhecimento com novas formações, né? E se possível que não seja EAD, né? Com novos cursos, com mestrado, com doutorado, né? Que te abre assim uma coisa, tá? Dá uma explosão. Mas aí para isso você precisa dar uma licença para o professor, você precisa remunerar, você precisa ser atrativo. Um cara, quando ele vai fazer um mestrado, um doutorado, ele tinha que ganhar o triplo do que ele ganha em sala de aula. Tem países que a professora das criancinhas, ela tem doutorado e pós-doutorado no mínimo. É óbvio que vai chegar uma educação de qualidade e sem firula. Só que aqui é muita firulinha, é muita firulinha. Aí o professor, quando ele é esperto, né, ele ganha 2 vezes, ou 3 vezes, 4 vezes. Por quê? Porque aí deixa lá o moleque, né, naquela salona, né? Vamos todo mundo fingir que tá aprendendo, e aí depois oferta cursinho. Aí o candango tem que fazer cursinho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tá bom, então beleza, né? Então é isso, né? E o restante aí que, né, tá lá na sala de aula lá, né, que não tá nessa dinâmica, né, que se lasque, que se lasque. E o aluno também que se lasque, depois aquele que não tem possibilidade, que se lasque. Tem que deixar de firula, tem que ir para a realidade, tem que colocar o pé no chão, tem que ter seriedade, sabe? O povo não tem seriedade. Quando fala de educação no Brasil, né, vai ser a salvação. Não, não vai. Não vai ser a salvação. Principalmente quando não tem plano. Isso aí que eu tô falando é politicagem. É o que está no plano do Lula. Minha vida inteira foi Lula e a educação só piorou. Né?
Essa geração que está vindo aqui não é melhor do que a minha geração. Não é melhor do que a geração dos meus pais, estudou até a quarta série. Aí esses caras ainda conseguiram fazer coisas brilhantes dentro ali das fábricas, né? Agora, essa geração que está vindo, cara, tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de ler, tem dificuldade de interpretar. Não tá certo, né? Como tem aquela brincadeira, né? Alguma coisa errada não tá certa. Enfim. A educação e formação profissional é uma prioridade para os jovens e toda a sociedade brasileira. Por isso, retomamos a expansão da rede de Institutos Federais de Educação Técnica e Tecnológica, os IEFs. Serão mais de 111 IEFs, com novos campus em 106 municípios de todo o estado. Também criamos o Partiu IF, que oferece cursinho preparatório gratuito para estudantes do nono ano do ensino fundamental, para facilitar o ingresso nos IEFs. As duas iniciativas têm um propósito comum: democratizar o acesso à educação técnica de qualidade. Por que os IEFs funcionam? Porque os professores são doutores, têm a mesma carreira de um professor da Universidade Federal, e ainda por cima é por vestibulinho, né? O moleque tem que ir lá fazer um vestibular para passar no negócio. Aí você faz uma peneira top, top. É o sonho de todo professor. Ter a carreira de um professor da Universidade Federal, né? Ter também a mesma graduação, né? Obviamente, beleza? E dar aula para os melhores. Tá, ok. Beleza, perfeito, lindo, né? Quer dizer, lindo para quem consegue entrar também, né? E o restante vai ter que remar. É aquele negócio, né? Um pensa e 50 rema, né? Então, os 50 vão remar, certo? No novo mandato, continuaremos a expansão da nossa rede de institutos federais, priorizando a interiorização, os vazios educacionais, as periferias urbanas e os municípios com baixa oferta de cursos técnicos. Uma nova marca de todos os mandados do presidente Lula: financiamento ao ensino superior, fundamental para a formação e produção do conhecimento e condição para a soberania nacional. Ó, soberania aí, ó. Oh, meu Deus do céu, viu? Que tristeza, viu? O orçamento das universidades para custeio e para investimento foi restaurado. O novo PAC destinou recursos para 10 novos campi da rede federal e para 367 obras na infraestrutura das universidades, tais como laboratórios, restaurantes, salas de aula, novas sedes. O ProUni voltou a bater recorde de oferta de bolsa e renegociamos por 2 vezes a dívida do FIES. Reajustamos as bolsas de estudo que estavam congeladas por uma década. Bom, enfim. Daremos sequência ao fomento ao ensino superior no próximo mandato, além de concluir as obras em curso, inclusive dos novos campi. Será concluída a implantação da nova unidade do ITA, no Ceará, e da Universidade Indígena da Universidade do Esporte. Haverá também novo ciclo, expansão e interiorização da educação superior pública para superar os vazios educacionais e as assimetrias regionais. Adotaremos medidas para aperfeiçoar a assistência estudantil, para garantir a permanência e a conclusão dos cursos pelos estudantes das instituições públicas. Continuaremos a investir na ampliação e na melhoria da qualidade de pós-graduação nas áreas do conhecimento, nas regiões e nas localidades pouco ou não atendidas. Ampliamos a rede de hospitais universitários com a criação de 3 novas unidades, inclusive onde essa infraestrutura não existia, como Acre e Rondônia. No próximo mandato, avançaremos na implantação de novos hospitais universitários e na sua articulação com o Agora Tem Especialistas. Ao priorizar a expansão da cobertura de creches, investirmos no ensino em tempo integral e criarmos mais oportunidades de acesso ao ensino técnico e superior, estaremos preparando nossas crianças e jovens para as exigências de um mundo em rápida transformação.
A educação é o nosso pacto inegociável com o futuro, um investimento essencial para o desenvolvimento sustentável, inclusive o quê? Qual palavra está ali? Soberano do Brasil. Ei, meu Deus do céu, que tristeza, gente. Ah, tá bom, é isso aí. Depois a outra parte é sobre, né, saúde. No geral é isso. Na minha opinião, o plano de governo do Lula tem muita política, muitos números que eu não vou ficar verificando agora, mas partamos da ideia de que são verdadeiros os números, mas que a educação tem tido, né, uma baixa qualidade nesses anos de governo do PT, é, é bem óbvio, né? É só a gente olhar para como que as gerações estão vindo, têm visto a educação com bastante desdém. Essas gerações não têm nenhuma perspectiva, né, do aprendizado, não conseguiram um letramento, né, correto. A gente tem bastante dificuldade em fazer um exercício simples com eles. É isso então. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Comente aí o que você achou da nossa análise sobre o plano de governo do Lula em relação à educação. Até mais.